Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Química e nessa aula vamos abordar os fenômenos físicos e químicos. E antes de você continuar, curte a nossa aula, dê o seu like e assista o conteúdo e aprenda com a Cici. Bora lá. O que é um fenômeno? Então, o fenômeno é toda transformação ou mudança que ocorre em um sistema que está sendo observado. Por exemplo, uma pedra que rola. Ah, professora, mas o que está mudando? O que está mudando, gente, quando uma pedra rola? A pedra está mudando de posição. Quando chove, existe uma mudança quando chove? Sim, né? Uma mudança do tipo climática. Então, a chuva é um fenômeno que é abordado nas ciências, mas ele é considerado um fenômeno climático. Aqui, o que está acontecendo? Ah, professora, está acontecendo um fenômeno biológico. A lagarta está virando borboleta, está sofrendo uma das metamorfoses. E aqui eu tenho o quê? Um vulcão em erupção. Uma mudança geológica, um fenômeno do tipo geológico. Claro que é explicado pela física, pela química, mas ele é um fenômeno do tipo geológico que acontece na Terra. E aqui, por fim, eu tenho palitos de fósforo em chamas. E aí eu tenho, então, um tipo de fenômeno que todo mundo sabe que uma queima é um fenômeno químico. Para começar a diferenciar o que é um fenômeno físico do que é um fenômeno químico, a gente vai primeiro falar sobre os fenômenos físicos. Por quê? Porque, na verdade, muitas vezes nós achamos que um fenômeno físico é químico e vice-versa. Então, para a gente ter clareza na diferenciação, a gente vai começar a entender o que é um fenômeno físico. E por que eu coloquei aqui, com uma intencionalidade, uma panela de água fervendo? O que isso tem a ver com um fenômeno físico? Tem tudo a ver. Porque o que acontece quando a água está fervendo? Se você disse que ela está mudando de estado líquido para o estado gasoso, você acertou. É isso mesmo. E essa mudança é um fenômeno físico. Mas para entender isso, vamos entender o que é o fenômeno físico. Então, o fenômeno físico é aquele que não altera a natureza do material. Eu tenho aqui alguns exemplos. Uma lata amassada, cortar o papel, o gelo derretendo, a água entrando em ebulição. Todos esses são exemplos de fenômenos físicos. Por quê? Porque mesmo que o aspecto do material mude, como por exemplo uma lata amassada, a gente não tem a mudança da composição do material. Uma lata de alumínio inteira e uma lata de alumínio amassada não deixa de ser alumínio. Então, quando não muda o material, então nós temos um fenômeno físico. É o caso do gelo. Quando nós temos um fenômeno que não altera a composição do material, a sua natureza, do que ele é feito, então nós temos um fenômeno físico. É o que acontece com o gelo. Se nós chuparmos um cubo de gelo, o gelo vai se derretendo e vai virando água. Mas no estado sólido, como gelo, ou no estado líquido, a substância é a mesma, é H2O, é água. Então, nesse caso, temos outro fenômeno físico. Uma coisa que é importante, pessoal, todas as mudanças de estado físico são fenômenos físicos. E é sobre elas que a gente vai falar agora. Vamos lembrar então os três estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso. Aqui nessa animação, a gente observa que o estado sólido, as partículas estão bem mais compactadas. Lembrando, que no estado sólido há menos energia do que, por exemplo, no estado gasoso. O estado sólido possui uma forma fixa e um volume que é fixo. Já no estado líquido, perceba que as moléculas estão mais distantes, ou partículas estão mais distantes umas das outras, e elas têm uma maior mobilidade e também uma maior energia quando comparamos ao estado sólido. As substâncias no estado líquido, elas possuem volume próprio, porém, a forma que elas tomam é do recipiente que a contém. Por exemplo, se você pega 100 ml de água e coloca num copo descartável, e você pode colocar esses mesmos 100 ml de água numa garrafa. Ou seja, elas têm um volume próprio, que é 100 ml, mas o formato delas vai ser do recipiente que contém o líquido.
Já no estado gasoso, observe que as partículas adquiriram maior energia. Não é à toa que quando a gente sai do estado sólido e vai para o estado líquido, a gente vai ter que fornecer energia para o sistema. Então, se você quer que uma substância saia do estado sólido para o estado líquido, você tem que fazer o quê? Aquecer. E se você quiser que o líquido passe para o estado gasoso, você tem que aquecer mais ainda. Então, aumentando a temperatura, na verdade, você está aumentando a energia cinética das moléculas ou das partículas. Observe que elas se movimentam aqui com muita energia. Quais são as características do estado gasoso? Estado gasoso não tem forma e estado gasoso não tem volume definido. Então, no estado gasoso, a gente pode pensar numa seringa. Você abre a seringa e você enche a seringa de ar, certo, pessoal? Então, nesse momento aqui, o ar tem um determinado volume. Vou deixar aqui mais um pouquinho para frente, ó. Eu tenho aqui 10 ml de ar. Mas se eu fechar o buraquinho e aplicar uma pressão aqui, eu vou observar que o mesmo ar que eu coloquei aqui dentro, agora ele ocupa um valor de volume muito menor, por volta de 5 ml. Então, nesse momento aqui, eu observo que os gases, eles têm, na verdade, um volume que é variável. Nesse caso aqui, ele varia com a pressão que eu exerço. Quando eu fecho o ângulo, o ar escapa. Nesse momento, a gente vai lembrar o nome das mudanças de estado físico. Porque é muito importante eu conhecer o nome, porque é o nome que me conta a mudança, certo, pessoal? Então, eu tenho lá os 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e aqui a gente observa bem o que a gente falou na outra aula, né? Que o sólido está bem compactado, tem forma e volume definido. Que o líquido ele tem um volume definido, mas a forma depende do recipiente. E o gasoso? Gasoso não tem forma e nem volume definido. É variável as duas das grandezas. Quando uma substância muda do estado sólido para o líquido, para que isso aconteça, a gente precisa aquecer, correto? E esse aquecimento vai fornecer calor e o nome dessa passagem é a fusão. Não é a fusão do Goku com Vegeta, pessoal. É a passagem do estado líquido para o estado gasoso. É claro que quando o Goku funde com o Vegeta, a gente tem um outro tipo de fusão, que é a junção, tá? A fusão aqui como mudança de estado físico apesar da mesma palavra, o conceito é diferente. Passagem do estado sólido para o estado líquido. No caso ali do Goku com Vegeta, é uma junção de 2 pessoas lá, de 2 super saiyajins, né? E a gente pode ter a fusão de empresas, por exemplo, 2 grupos que se juntaram, a Sadia e a Perdigão, e outras empresas que se juntam. Isso também é um tipo de fusão no mercado financeiro, tá? Então, a palavra fusão tem mais de um significado. Para nós, é a passagem do estado sólido para o líquido. Esse líquido, ele pode ir para o estado gasoso. Então, nós temos lá a passagem do líquido para o estado gasoso, eu preciso aquecer. E o nome desse processo chama-se vaporização. Ação de virar vapor. E agora eu posso passar do estado gasoso para o estado líquido. E para fazer isso, a gente precisa resfriar o material. O nome dessa passagem é a condensação ou liquefação. Mudança do líquido para o sólido, a gente também tem que resfriar. Então, aqui é quando você pega a forminha, enche de água e coloca no freezer. Você está resfriando a água. E esse processo chama-se solidificação, que é a ação de virar sólido. Então, fusão, estado sólido para o líquido, líquido para o sólido, solidificação. Vaporização, líquido para gasoso, condensação ou liquefação, gasoso para líquido. Tem que guardar, certo? Esses são alguns fenômenos, né? Os fenômenos físicos que a gente conhece. Além desses, a gente pode ter um fenômeno diferente, que é a passagem direta do sólido para o gasoso, que se chama sublimação. E a volta do gasoso para o sólido pode ser chamado de sublimação
ou ressublimação. E agora a gente vai discutir a vaporização. Por quê? A vaporização ela não é um processo único, ela acontece de 3 maneiras diferentes. Bora lá para os tipos de vaporização. Primeiro, aqui nós temos, o ciclo da água representado nessa imagem. Então, vocês vendo lá condensação, evaporação, transpiração, precipitação e outras coisas mais. Mas o que importa aqui para nós não são os outros, processos. É esse processo aqui, ó, da evaporação. A evaporação é um processo natural e ele é lento e ocorre à temperatura ambiente. É claro que nos dias mais quentes a gente tem uma evaporação mais significativa. Então, nós observamos que quando está frio e você passa pano no chão, demora para secar o chão. E quando o dia está bem quente, quando você passa o pano no chão, ele seca rapidamente, tá? O mesmo vale para a roupa que seca no varal. Em dias chuvosos, a roupa demora mais para secar, ou quando está frio. E quando está quente, a roupa seca rapidamente. Ah, então você sacou, que a secagem da roupa é um processo de evaporação. A passagem do estado líquido para o estado gasoso. Anota aí. O 2. Ah, o que é isso, professor? Ah, gente, todo mundo sabe, Vamos fazer um miojo, vamos fazer um macarrão, a gente coloca água para ferver. E esse processo é diferente da evaporação. Por quê? Porque esse processo, embora ele seja a passagem do líquido para o gasoso, ele é um processo que eu preciso aquecer. Então, ele só vai acontecer se eu ligar a chama do fogão. Então, para entrar em ebulição, para ferver rapidamente, eu preciso ligar a chama do fogão, ou seja, eu preciso fornecer energia, eu preciso aquecer. Como é que eu sei que está quase fervendo ou que começa a ferver? Porque a gente observa a formação de bolhas. Isso é uma característica da ebulição. Então, quando a gente coloca água para fazer café, quando a gente coloca água para ferver, o processo ali é de ebulição. Diferença do outro é que ele não vai ocorrer a qualquer temperatura. Ele ocorre a uma temperatura específica, que é chamada de temperatura de ebulição. Mas esse é um assunto para uma próxima aula. E por fim, hambúrguer, lanche na chapa. O que é isso, professora? Esse processo é calefação. Então, o chapeiro está ali fazendo seu lanche, seu hambúrguer ou derretendo seu queijo. Ele precisa que esse processo seja um pouco mais lento, crie um pouco de vapor. Então, o que ele faz? Ele joga água. Como a chapa está muito quente, essa água faz bem rápido, E ela vai sofrer uma passagem muito rápida para o estado gasoso. Esse processo é o processo da calefação e ele só vai ocorrer em superfícies que estão a uma temperatura muito elevada. E agora a gente vai falar um pouquinho da sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gasoso ou do gasoso para o estado sólido. Será que toda substância sublima? Então, aqui nós temos algumas substâncias que sublimam. A naftalina, aquelas bolinhas que a gente coloca no guarda-roupa para evitar barata, evitar traças. Você já percebeu que quando é colocada uma naftalina no armário, passa um tempo e elas desaparecem? O que acontece para a naftalina desaparecer? Na verdade, tem gente que pensa que a barata comeu, Às vezes nem tem barata, gente, às vezes dentro do guarda-roupa, mas eu ouço essa resposta com certa frequência, tá? Então, o que acontece na verdade, A naftalina desaparece, a bolinha, mas ela fica um cheiro que pega nas roupas, que pega no guarda-roupa, que não é um odor agradável. Então, significa que a naftalina ela está sublimando. Ela saiu do estado sólido, mas agora ela está lá dentro do guarda-roupa na forma de estado gasoso. Ah, essa daí todo mundo sabe que é, Gelo seco. O gelo seco, o que é o gelo seco, gente? Nada mais é do que o dióxido de carbono, o gás carbônico no estado sólido, tá? Então, o gelo seco é o dióxido de carbono no estado sólido. Quando ele sofre a sublimação, o gás carbônico ele tem uma temperatura de congelamento bem baixa, O gás carbônico, então, ele vai ser sublimado a uma temperatura de menos 78 graus Celsius para virar gelo seco.
E assim que a gente coloca ele exposto numa bebida ou num local, ele começa a sublimar novamente e virar gás carbônico e vai para o ambiente. E o terceiro é o iodo. Iodo é uma substância química muito utilizada, de aspecto roxo, e ele sofre sublimação. Então, quando você coloca o iodo aberto, né, ele vai passar aqui, ó, ele está aqui embaixo, né, escurinho, mais escuro, ele vai começar a liberar esse vapor de cheiro ruim, né, muito irritante, que confere dor de cabeça e tudo mais, aqui no ambiente esse vapor roxo. Quando ele encontra aqui, ó, um tubo de ensaio que está congelado, se vocês olharem aqui, ele está com gelo dentro, então ele está frio, ele começa a cristalizar novamente, ele fica sólido de novo. Então ele ressublima ou, né, sublima, passa do estado gasoso para o estado sólido. Ok, pessoal? É isso aí. Antes da gente continuar nossa conversa, eu queria que vocês identificassem que fenômeno está acontecendo quando eu retiro uma garrafa de água da geladeira e eu observo que em volta dessa garrafa, quando eu coloco em cima da mesa, começa a ficar toda suada. Então, por que acontece esse suor em volta da garrafa? Você saberia me responder? Uns, né, podem levantar várias hipóteses, certo? Eu espero que vocês tenham levantado a de vocês. Se não levantou, pausa o vídeo e depois vocês ouçam o que acontece de verdade. Primeira coisa, né? Existem várias hipóteses que podem ser levantadas, mas uma que não pode ser levantada é que a água sai de dentro da garrafa para fora. Essa hipótese não tem como ser levantada, porque senão, quando tá quente também a água ia acontecer a mesma coisa, e não acontece. O vidro, ele não é permeável, senão, imagina, no supermercado ia sair a água da azeitona, ia sair a água do vidro do palmito e assim tudo mais. Não, isso não acontece. Da onde vem aquela água fora da minha garrafa? Então, a resposta está onde? No ar atmosférico. Então, no ar atmosférico, a gente tem aquilo que nós chamamos de umidade, que é a água no estado de vapor. Então, a água é a única substância que na natureza, na temperatura ambiente, ela existe nos 3 estados físicos, no sólido, no líquido e no gasoso, tá? Claro que no estado sólido, ela só vai existir em regiões que estão frias demais, certo? Está congelado nas geleiras polares, né? Nos icebergs, no Ártico e tudo mais, certo? No estado líquido, a gente sabe em todo lugar que a gente olha, mas existe uma água que a gente não vê. Ela está na forma de vapor, mas a gente sente quando tem ausência dessa água na atmosfera. Por quê? Porque você começa a sentir o seu nariz ficar ressecado durante a respiração. Isso significa que o tempo está seco. Se ele está seco, significa que em outros momentos ele também pode estar úmido. E umidade é água. Então, agora vamos ao fenômeno. A água que está na atmosfera, quando ela encontra aquele recipiente que acabou de sair da geladeira geladinho, o que ela faz? Ela vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Então, ela sofre o processo de condensação. É o que acontece quando chove. Então, quando chove, né? Acontece isso, a água está lá nas nuvens na forma de gás, né, na forma de vapor, e elas, como está frio, né, começa a formar aquelas nuvens mais geladas, ela acaba condensando, certo? Uma coisa importante de saber é que o ciclo da água é um fenômeno físico. A água evapora e condensa na forma de chuva. Anota aí. E agora que a gente já sabe que é um fenômeno físico, a gente vai falar de fenômeno químico. Bom, aqui nós temos uma imagem, né? Inicialmente, nós temos ali um líquido verde. E talvez vocês não estejam vendo, mas tem uma lâmina, e essa lâmina é uma lâmina de cobre. Passado o tempo, a gente parece que começa a ferver e começa a liberar um gás e fica tudo marrom ali dentro. Exatamente, isso é um exemplo de uma transformação química. Mas o que acontece nesse exemplo que pode caracterizar esse experimento, esse exemplo, como um fenômeno químico? É isso que a gente vai conferir agora. Primeira coisa, quando os fenômenos químicos acontecem, eles alteram a natureza do material. Então,
eu tenho aqui a queima do papel. Gente, se eu amasso o papel, eu consigo desamassar e depois escrever, sim ou não? Sim, né? Beleza, então amassar o papel, fenômeno físico. E se eu queimo o papel, dá para usar o papel de novo? Claro que não, porque ele vai ficar tudo cinza, né? Vai virar tudo cinza. Então a queima do papel altera a composição do material. Ou seja, a celulose desaparece, sobra só aquelas cinzas, e então a queima do papel é um exemplo de transformação química, de fenômeno químico. O crescimento de um bolo. Nossa, professora, o crescimento de um bolo tem a ver com a química? Tem tudo a ver. Quando a gente coloca os ingredientes, além de todos, ovos, farinha, quem é responsável por crescer o bolo? Nossa, esqueci o fermento. O bolo vai ficar duro, não vai crescer, tá? Por que isso acontece, né? Porque o fermento químico, né, que é composto de bicarbonato de amônio, quando o fermento químico, que é formado de bicarbonato de amônio, reage com a água da receita, ele começa a liberar borbulhas. Essas borbulhas, né, são gás carbônico. E o gás carbônico precisa sair. Tá quente, ele vai subir, porque ele é leve. O que ele faz com a massa? Ele empurra a massa para cima. E por isso que o bolo fica todo airadinho. Para testar o fermento químico, como que a sua mãe faz? Como que você faz para saber se o fermento químico tá bom? Coloca na água. Pega um pouquinho de água e coloca uma colherzinha. Você nunca fez? Corre lá para a cozinha e faz esse experimento. Pega uma xicrinha, coloca água e um pouquinho de fermento em pó. E você vai ver a reação química que acontece no seu bolo acontecer. Enferrujamento de um prego. Pode ser um prego, uma janela, pode ser qualquer tipo de material de ferro. A oxidação, né, que é o fenômeno do enferrujamento, ocorre e ele é uma transformação química, ele altera a natureza do material. Se o prego continuar enferrujando e aí ele permanecer nesse processo de oxidação, ele vai começar a ser corroído até ele desaparecer. É o que acontece, por exemplo, com a palha de aço, que a gente deixa ali na cozinha e ela começa a enferrujar. Ela vai soltando ferpinhas até que desaparece. Uma coisa que é importante, né? Os fenômenos químicos, as substâncias iniciais se transformam em novas substâncias. Então, quando acontece um fenômeno químico, eu tenho alteração da composição do material ou da natureza do material. Eu tenho também substâncias finais diferentes das substâncias iniciais. Então, eu tenho aqui o enferrujamento do prego como exemplo. Eu tenho aqui pregos que são submetidos ao oxigênio e água. Eles vão enferrujar. Então, quem é responsável pela oxidação do prego? O oxigênio que está no ar e a água, certo? Se você começa a molhar um material de ferro, você vai observar que ele vai enferrujar. Então, o ferro vira ferrugem. Pergunta: a substância final, ferrugem, é diferente da substância inicial, que é ferro? Professora, claro que é, né? Um é cinza, o outro é vermelho, um sai na mão, né? Se você passar a mão ali no prego enferrujado, vai ficar tudo marronzinho a sua mão. Então, ele tá formando um pozinho, né? Que vai esfarelar com o tempo. E no ferro, não. Então, é claro que a ferrugem é diferente do ferro. Pois é, então você tem uma transformação química. Por quê? Porque a ferrugem que se forma em torno do prego é diferente do ferro inicial do prego. Então, novamente, as substâncias após a transformação são diferentes das substâncias iniciais. Os fenômenos químicos, muito importante, são chamados de reações químicas ou transformações químicas. É muito comum que ao longo do nosso curso de química, a gente não vai mais falar de fenômeno químico, porque a gente utiliza um nome próprio. E esse nome é reação química ou transformação química. São sinônimos. Fenômeno químico, reação química, transformação química. Sinônimos. Agora eu tenho um exemplo 2, que é um exemplo muito comum no nosso dia a dia. Fotossíntese. Todo mundo sabe o que é fotossíntese, não é, pessoal? Sabe, né? As plantas retiram o gás carbônico na natureza e produzem oxigênio para a gente respirar. É claro, né? Todo mundo sabe a importância da vegetação no ambiente.
E a principal é a fotossíntese, é aquilo que vai liberar o oxigênio para a nossa respiração. Então, nós temos aqui um processo que ocorre e é uma reação química. O gás carbônico e a água entram na planta mediante a energia que é fornecida pela luz do sol. Nesse processo, a planta produz o oxigênio e produz o seu alimento, que é a glicose. Diferente de nós, né, que comemos os alimentos que os outros produzem, as plantas são autótrofas, produzem o seu próprio alimento. Essa glicose, esse açúcar, vai servir como alimento das plantas. É por isso que elas fazem fotossíntese. Então, vamos escrever essa reação? Eu tenho lá gás carbônico mais água, na presença de clorofila e de energia, porque a fotossíntese ocorre nos vegetais clorofilados, tem que ter energia do sol e vai produzir o quê? O alimento delas, que é a glicose, e o gás o oxigênio. Então, eu tenho aqui, ó, traduzindo em fórmulas químicas, CO2 mais H2O, clorofila e energia, glicose, C6H12O6 mais oxigênio. Lembrando que essa reação não se encontra balanceada, ela só está aí expressa sem os seus devidos coeficientes, que é um assunto para uma próxima aula. Como que a gente representa as transformações químicas? Então, a representação das transformações químicas a gente já viu no slide anterior sobre a representação da fotossíntese. Ela é representada por meio de equações químicas. Nessas equações, nós temos os reagentes, que são as substâncias que reagem, que interagem para formar os produtos. Então, nós dividimos a reação por uma flecha. O que vem antes da setinha, reagente. O que vem depois da setinha, o produto. Então, nós temos aqui um exemplo, a queima do carvão. Então, o carvão mais o oxigênio do ar reagem e formam gás carbônico e cinza. Antes da flecha estão carbono e oxigênio. Eles são chamados de reagentes, aqueles que reagem. E o gás carbônico e a cinza são os produtos, aquilo que é produzido. É muito fácil. Uma coisa que é interessante a gente saber é que as transformações químicas, elas podem ocorrer a partir da interação entre materiais, por exemplo, carvão e oxigênio, mas elas podem ocorrer também a partir da interação entre materiais e energia. Quando a gente decompõe o calcário, o aquecimento do calcário faz com que o calcário se transforme em cal. Esse exemplo é um exemplo de transformação química que acontece entre a interação de material, calcário, e energia, o calor fornecido pela queima do carvão. Como que a gente sabe, olhando para um experimento, que está acontecendo uma transformação química? Para responder essa pergunta, a gente vai ver o que são evidências de transformação química. Primeiro, nós temos lá a mudança de cor. Então, a mudança de cor é o que a gente observa quando o papel está queimando, quando o prego enferrujou. Então, você observa que houve uma transformação química porque a cor do experimento, a cor do material, sofreu uma alteração. Nós temos também, 2, a mudança de cheiro. Em muitas transformações químicas, é produzido um cheiro diferente quando uma transformação química acontece. Liberação de gás, fumaça, efervescência. Tudo isso é um sinônimo de uma evidência aonde está sendo produzido uma substância no estado gasoso. Quando você coloca o comprimido efervescente antiácido dentro da água, Sonrisal ou Eno, você coloca dentro da água, você começa a ver uma efervescência. Aquilo é evidência de que uma transformação está ocorrendo. Quando você coloca o fermento em pó na água, também ocorre a liberação de gás. Essa liberação, nos 2 casos, é gás carbônico. Mudança de temperatura. Se você não sabe o que é essa mudança de temperatura, não é quando você aquece a água, não é quando você queima o álcool, nada disso. Essa mudança de temperatura, ela vem da própria transformação química. Quer ver?
Molha sua mão, coloca um pouco de sabão em pó na mão e segura. Você vai ver que a sua mão vai ficar quente. Isso vem da interação entre o sabão e a água. Então começa a haver uma reação entre o sabão e a água. E essa reação provoca um aquecimento no material. Corre lá no tanque agora e faz esse experimento. E por último, a formação de um produto insolúvel. Em muitas transformações químicas, acontece a formação de um produto insolúvel. Na próxima aula, eu vou trazer para vocês cada uma dessas evidências através de um experimento. Antes da gente finalizar, eu queria que vocês me respondessem que tipo de fenômeno é o amadurecimento de uma fruta. Será que o amadurecimento de uma fruta é um fenômeno físico ou ele é um fenômeno químico? Para esse vídeo e pensa. E aí, pessoal? Já sabem o que é? Se você disse que é um fenômeno físico, porque a pera continua a pera, porque a banana continua a banana, você errou. Porque, na verdade, o fenômeno amadurecimento da fruta, a fruta, no caso, é o material, o fenômeno é o amadurecimento. O que está acontecendo quando amadurece uma fruta? Então, como é que você sabe que uma fruta está madura, uma pera está madura? Você foi no mercado, comprou uma pera verde e ela vai ficar amarela. Opa, verde, amarela, mudança de cor. Primeira evidência. Quando você tem uma pera madura, você cheira. Tem um cheiro agradável e um cheiro adocicado, tem uma mudança de cheiro. Além de tudo, a fruta ela tem mais uma evidência que não está listada aqui, porque a gente não pode comer substâncias químicas de laboratório. Mas, no caso da fruta, a gente tem a mudança de gosto. Alguém já comeu banana verde? Ai, que ruim, né? Mas quando a gente come uma banana madura, ela é docinha, o que prova que essa transformação é uma transformação química, porque não tinha açúcar e o açúcar apareceu depois quando a fruta amadureceu. Você sabia que os produtores eles forçam o amadurecimento das frutas utilizando um gás que é produzido naturalmente pelas frutas? Pois é. Sabe aquela história de que uma laranja podre apodrece toda a caixa? E se você colocar uma fruta muito madura perto de outras verdes, elas vão amadurecer mais rapidamente? Por quê? Porque, na verdade, a fruta, quando ela está num processo de amadurecimento, ela libera um gás. E esse gás, ele vai provocar o seu amadurecimento. Por isso que a gente pega o abacate, embrulha ele no jornal. Ou as bananas muito verdes que acabaram de ser colhidas do pé e embrulha no jornal. Por quê? A gente não deixa aquele gás, né, o eteno escapar. Tá certo, pessoal? É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido quais são as diferenças entre as transformações químicas e as transformações físicas. Fenômeno físico não altera a natureza do material. Fenômeno químico são formadas novas substâncias, o material se transforma em outro. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, entre em contato. E não esqueça, deixa o seu like, curte essa aula se você gostou. Tchau!